Meu Deus, hein? Misericórdia! Jesus dos crentes! Maravilha! A minha vitória já chegou, vocês sabiam? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o pastor Luciano. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Parece um pouquinho comigo, né? É meu filhote, para honra e glória do Senhor. Homem este que eu orei durante 7 anos, 1 mês e 23 dias, para arrancar lá das profundezas. E hoje ele está aqui para trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Oh, aleluia. Que bênção. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar com os irmãos, fazendo parte dessa história de 10 anos. Eu acompanhava de longe, de vez em quando, esporadicamente, vinha estar com vocês aqui, glorificando ao Senhor e, às vezes, tendo oportunidade de pregar e fazendo parte, de alguma forma, desses 10 anos da Igreja de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, pastora Roberta, pela oportunidade que nos concede de estar sendo cuidado por essa igreja, visto que estamos no processo de transição e já estamos aqui congregando com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de minha mãe, a qual ela sempre diz: eu te gerei 2 vezes, gerei quando você nasceu e gerei a 2ª vez debaixo do meu joelho, porque há mais de 30 anos atrás, desde a minha adolescência, eu enveredei pelo caminho e pelo submundo das drogas e vivia nos morros do Rio de Janeiro. E Deus pegou esta mulher, estava lá, né, frágil, e disse: eu não vou perder para o inferno e vou trazer de volta. Passaram-se 10 anos e ela lutou e me trouxe, me arrancou da lata do lixo, porque quando eu estava lá, jogado feito um copo descartável dentro da lata do lixo, enquanto ela orava, veio uma mão, a mão de Deus, e me arrancou da lata do lixo, me deu um banho de graça, me lavou no teu sangue, me banhou no sangue do Cordeiro e me fez se assentar-se entre príncipes e princesas do Senhor. Só Deus faz isso. Aleluia. Só Deus faz isso. Quero glorificar a Deus também pela vida de minha esposa, a vida da minha filha Sofia, que não pôde estar conosco nessa vigília. E eu não sei se está sendo transmitido. O pastor Roberto falou que queria transmitir por causa delas, porque elas queriam participar conosco, tá? Glória a Deus. Um beijão para a Sofia, um beijão para a galega mais linda dessa terra, que é a minha esposa Sandra, amém? Que Deus abençoe. Estão lá em Nova Iguaçu, acompanhando esta vigília de poder, amém? Sem mais delonga, irmãos, eu tenho um texto que me chama a atenção. Eu vim aqui todo preparado e trouxe ali o sermonário, as anotações. Aí Deus fez um mover no meu coração, mudou tudo. E eu fiquei grato, porque eu venho na frente e eu sei que após mim vem um poderoso maior do que eu, porque Deus faz assim, glória a Deus. E o vinho, na festa, o vinho bom se entrega primeiro, mas com Jesus já viu que é diferente? Jesus dá o vinho bom depois, aleluia. E eu estava com medo, né, de repente estragar o negócio, a vigília, estragar a vigília. Aí eu vim logo na frente, eu sei que daqui a pouco vai vir gente para consertar, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco tem muito vaso que vai vir, vai levar para cima, vai jogar para o alto. Fico grato, né, por essa oportunidade logo agora de início. Glórias a Jesus. O evangelista Carlos falou assim: pastor, deixa Deus te usar. Eu falei com ele: se eu fosse uma arma de guerra para ser usado
nesta noite, eu sou uma garrucha de 2 tiros, pastor Adilson. Tu que é uma metralhadora, é um fuzil, amém? Um pente lotado. Eu falei, só Jesus, é 2 tiros e daqui a pouco eu saio correndo. Abra sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Eu tenho ainda 10 minutos. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam, diga amém. Se porventura você ainda não achou, diga, pastor, me espera. Todo mundo achou? Amém. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, diga comigo, Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto o encerrou. Amém? Os encerrou. Pode sentar, glórias a Jesus, aleluia. Irmãos, eu fico grato, porque esse texto fala muito comigo ao que eu tenho vivido por esses dias, eu tenho vivido por alguns meses. O texto que nós estamos vendo aqui é um texto bastante conhecido, a sua narrativa na totalidade, visto que fala da grande ação de Deus na sua retirada do seu povo das mãos de Faraó, conduzindo para a terra da promessa, para Canaã. Eu creio que estamos diante de um povo que tem promessas, de um povo que tem projetos, de um povo que tem planos, de um povo que tem de Deus algo que expecta o seu coração. E eu olhando para esse texto, um texto chama muita atenção, talvez algum de nós aqui, talvez algum de nós nessa noite vai se encaixar como eu estou encaixado nesse texto, como eu estou encaixado nesta mensagem. Porque quando percebo que Deus, das entranhas de Abraão, ele gera Isaque, e de Isaque ele gera Jacó, de Jacó ele gera filhos e filhas, e dali de Jacó ele passa a chamar esta grande família de tribos de Israel, trocando o nome de Jacó para Israel. E quando Deus fala para Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, cerca do versículo 15, 16, ele diz o seguinte para Abraão: Abraão, avançado em idade, ele está sacrificando ao Senhor mais uma vez, porque é homem de altar. Abraão, amigo de Deus, é homem de altar, pastor Roberto, e ele sacrifica um sacrifício que é diferente dos outros, é um sacrifício de aliança, porque Deus é Deus de aliança. Esse sacrifício de aliança importa que tenha alguns elementos. Os animais a serem sacrificados são partidos no meio e é jogado sal. Passa ambas as partes no meio e, fazendo assim, estão dizendo diante do sacrifício:
assim eu me alianço contigo, e se alguma das partes quebra a aliança, será partida como um desses sacrifícios, rasgado no meio. E agora quem está fazendo esse tipo de aliança é Abraão e é Deus. E Deus, naquele momento, fazendo essa aliança com Abraão, Abraão avançado já em idade, ele começa a achotar algumas aves de rapina que estava tentando comer o sacrifício. E ele achota as aves e vai avançando, o tempo vai passando, ele se cansa e dorme. E no dormir de Abraão, Deus lhe dá uma revelação. E disse para ele que ele seria grande, como ele já havia dito no capítulo 11 e capítulo 12. Mas diz o seguinte: você vai voltar para cá, mas a sua descendência ficará 4 gerações sendo açoitadas, sendo vilipendiada, vituperada, porém você voltará para cá em paz. Mas 4 gerações vai passar depois de você, que vai ficar sob o comando de uma gente, e essa gente vai fazer a sua geração sofrer, e depois desses 400 anos, vocês voltarão para cá. Por quê, Abraão? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não estão cheia, como se Deus tivesse um cálice, como se Deus tivesse um copo. Os amorreus são os cananeus. Enquanto não encher, eu não te tiro daqui, Abraão, a sua descendência, e te levo para onde eu vou te mostrar. Porque te farei uma grande nação. Ponto. Para ser nação, tem 4 elementos básicos para que seja nação. Quantos me ouvem, diga amém. Eu sei que eu sou assim, feito carro velho, que vai devagarzinho, mas daqui a pouco ele pega. Daqui a pouco ele vai. É só empurrar, e daqui a pouco vai. 4 elementos para se tornar nação. Primeiro, eles deveriam ter um líder. E eles tinham. Deus levantou Moisés para ser líder. Líder, para governar, para liderar, debaixo da autoridade de Deus. Segundo elemento, eles precisavam ter uma constituição, leis que pudessem reger o povo, para que não virasse uma anarquia. Eles tinham, nas cordilheiras do Sinai, Deus deu a Moisés a revelação do Sinai, aonde regia o povo por preceitos e por leis. Terceiro elemento, para ser nação, ele deveria ter gente, população. E naquele momento em que eles estavam no Egito, eles tinham cerca de 2 milhões de pessoas. E faltava agora o 4º elemento. Eles precisavam ter solo, terra pátria, para dizer, essa terra é minha. Essa terra se chama Israel, a nação de Deus. Esse povo que foi chamado por Deus para estar por cima e não por baixo, para governar e não ser governado, para ser cabeça e não ser cauda, agora estava debaixo da tutela do Egito, subjugado por Faraó, sofrendo abominações diante de tudo que Deus havia feito como promessa. Eles estavam sofrendo, sendo vilipendiados, mas o texto de Êxodo vai dizer: quanto mais o afligiam, mais eles cresciam, mais eles avançavam. Quanto mais os perseguiam, mais eles cresciam. Quanto mais aflige, quanto mais persegue, eles crescem, eles avançam, eles vão adiante. Aleluia, aleluia. Deus levanta Moisés diante dessa perseguição para tirar essa gente, para cumprir aquilo que Deus determinou. Olhe bem para cá. O plano de Deus, ele é lindo.
O projeto de Deus na sua vida ainda está de pé. Aquilo que Deus falou por intermédio da sua palavra, usando os profetas, ainda continua de pé. Por mais que as adversidades dizem que não, o Deus dos céus, que te levantou pela mão direita, que te conhece pelo nome, que te chamou desde o ventre da tua mãe, Ele disse para você, Ele diz para você nessa noite, que o seu projeto ainda está de pé. Por mais que no meio do trajeto teve incidentes e acidentes, Ele ainda mantém a sua palavra, porque fiel é aquele que prometeu. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia. Coloca a mão no ombro desse irmão, coloca a mão no ombro dessa irmã. Diga para ele, acidentes acontecem. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. São 10 anos, nem tudo aconteceu como o pastor Roberto queria que acontecesse, nem tudo aconteceu como os obreiros e obreiras quisessem que acontecesse, nem tudo aconteceu como a liderança quisesse que acontecesse, mas eu vim aqui para te dizer, tudo está no controle do Deus dos céus. Ele está no controle. Não fugiu do controle dele. Aleluia. Uma das coisas que eu acho linda, evangelista Carlos, uma vez, é apenas uma pequena palavra, lendo Jeremias 18, eu cansei de cantar corinho de fogo. Deus quebra a minha vida, me faça de novo. Cansei de cantar isso. E às vezes eu ficava imaginando, será que Deus quebra mesmo? Aí eu fui para Jeremias 18 e fui ler um detalhe, que Deus manda Jeremias entrar numa dimensão espiritual e descer até a casa do oleiro para ver a obra que ele estava fazendo. E Jeremias vai lá e ele vai ver um oleiro trabalhando na roda, que é o seu instrumento, e com a argila umedecida, ele trabalha no vaso, e ele projeta um vaso, e o texto vai ser enfático em dizer, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Parece que é o fim. Quebrou. Porque nós somos uma geração que não temos paciência para consertar coisas. Nós fomos idealizados para se quebrar, comprar novo. Porque somos consumistas. Aquele iPhone já não serve mais. Já está querendo que lance o novo. E se arranhar ou quebrar, não conserta, compra novo. Até o empresário entendeu que é melhor fazer assim. Não se consertam mais. Mas eu glorifico a Deus, que é um Deus que conserta coisas. Que incidente e acidente de percursos não determine o fim da sua jornada. Por mais que Satanás tente colocar um ponto final na tua história, existe um Deus do céu que coloca uma vírgula e diz, tem muita estrada para percorrer, tem muita história para você viver. Ei, come, bebe, porque cumprido é seu caminho. A tua história não vai terminar assim. A tua casa não vai terminar assim. A história do teu ministério não vai se findar assim.
A história da tua família não vai acabar assim. A história do teu casamento não vai ficar assim. Porque Deus é especialista de consertar coisas. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Deus pega Moisés, faz aqueles sinais, determinando ali para Faraó o momento certo de liberar o povo, na 10ª praga, o povo sai com muitas riquezas do Egito e caminha rumo à promessa. E a Bíblia vai dizer que eles estão caminhando felizes, porque foram liberados pelo Senhor para alcançar aquilo que por Deus foi determinado. Tudo estava indo de vento em polpa. Tudo estava indo na perfeita ordem. Eles estavam adiantados, pastor Roberto. Eles estavam avançados, pastor Adilson. Eles já estavam próximos, Hélio, da promessa. Mas de repente, diga comigo, existe um de repente. De repente Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o povo que é o seguinte, para os filhos de Israel, que voltem. Já fiquei parado, imaginando, tentando idealizar esse mistério. Volte, acampe em Pi-Hairote. Vocês repetiram comigo, Pi-Hairote, fala mais uma vez, Pi-Hairote. Todo mundo tem um Pi-Hairote na vida. Todo mundo tem um Pi-Hairote na sua estrada. Pi-Hairote é beco sem saída. Pi-Hairote é porta fechada. Pi-Hairote é batalha, Carlos. Pi-Hairote é quando não tem saída. Pi-Hairote é quando não tem jeito. Pi-Hairote é quando os nossos limites foram esgotados. Pi-Hairote é quando não há mais solução terrena. Pi-Hairote é quando o diagnóstico diz que não. Pi-Hairote é quando as autoridades dizem não tem mais jeito. Mas quando a autoridade da terra diz que não tem jeito, existe a autoridade do céu que está dizendo: o meu projeto ainda está de pé. Aleluia. Pi-Hairote. Perceba, não foi o diabo, não foi Satanás, não foram os demônios, foi o próprio Deus. Manda voltar. Mas se voltar, Faraó vai alcançar, porque eles estão perseguindo. Já aconteceu algo assim na sua vida? Quando tudo estava perfeito. Coisa linda, pastor João pregando ontem. Jesus falou para os discípulos: entra no barco e passemos para o outro lado. Perceba, quem mandou eles entrar no barco? Quem mandou? Quem mandou? E eles fizeram o quê? Obedeceram. A palavra de quem? Jesus. Aleluia. Eu olho esse texto e percebo, nem sempre quando obedecemos a palavra de Jesus, vai nos isentar de passar por dificuldades em nossa vida. E quando nós somos crentes maduros, compreendemos que becos sem saída, Pi-Hairotes de Deus, acontecerão. Eu preciso estar maduro o suficiente para entender que não é pecado, não é maldição. Deus não está me castigando. Deus não está tentando cobrar algo que eu fiz, ou algo que a minha família, ou a minha mãe, ou meu pai, ou alguma maldição hereditária.
Tem hora que é Deus que fecha a porta. Só que isso é fantástico. Aleluia. Quando o não de Deus, ele é latente na nossa vida cristã, não te desespere, porque o não de Deus tem um propósito estabelecido no céu. Graças a Deus pelos seus nãos. Se toda hora o Pai dissesse sim, o que seríamos de nós? Se todo pai que mela o filho dizendo sim, 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 que adulto ele será? Responda. Mas quando ele diz não, ele não está castigando, ele está nos preparando. Lembra de Ana? Lembra de Ana? Ana estava de vento e popa, casou, né? Toda hora, né? A gente vê essas histórias. Quando a moça já começa a despertar, já está namorando? Já. Não, ou não. E quando vai noivar? Não é assim? Aí depois que noiva, quando vai ser o casamento? Aí depois que casa, já está na hora de ter filhos. Está demorando. Já pensou? Ana. Ei, Ana. Está demorando, Ana. Aí o texto de 1 Samuel vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Ainda colocou uma tal de Penina dentro da casa de Ana. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus pela vida de Penina, porque se não fosse Penina, Ana não gerava Samuel. Eu glorifico a Deus pela vida de Golias na vida de Davi, porque se não fosse Golias, Davi não seria rei de Israel. Eu glorifico a Deus na vida dos apóstolos pelas perseguições que eles sofreram, pelos embates que aconteceram, porque se não fosse assim, não seria como a peça que os jovens aqui apresentaram, a igreja não estaria nos 4 cantos da terra. Eu glorifico a Deus pelas provações, eu glorifico a Deus pelas chibatadas, eu glorifico a Deus pelas perseguições, eu glorifico a Deus pelas línguas que se batem, eu glorifico a Deus pelos inimigos que se levantam, eu glorifico a Deus pelos levantes, pelos embates, pelas covas, pelas cavernas, pelos vales, pelos desertos, pelas fornalhas. Rarabandarai, fica de pé comigo. Aleluia. Piairote é o beco sem saída, mas é ali que Deus vai forjar homens e mulheres de fé, porque nessa privação Deus está treinando mulheres e homens de fé para uma batalha. Perceba que todas essas aflições não são para se comparar com a glória em que Deus vai se revelar em nós. Aleluia. Glória a Deus. Catuca ele de ladinho, catuca ela de ladinho, carinhosamente, de você está sendo treinado. Você está sendo treinada. Diga para ele, diga para ela. Aleluia. Quando nós vamos para a academia, aí lá, pastor Bel, tem um processo que é de hipertrofia. E esse processo é quando você pega um peso e esse peso está além da tua musculatura, quebra fibras musculares e depois o próprio corpo começa a consertar. E aí se torna uma hipertrofia, cresce músculo, porque está o quê? Sendo treinado.
Tem gente que está sendo treinado por Deus para ser robusto na fé. Robusta na fé. Porque o piairote, ele é incompreensível. Ninguém vai compreender. Ninguém vai entender. É um mistério teu com Deus. O piairote também vai ser indesejado, que ninguém deseja, evangelista Carlos, o piairote na sua vida. Piairote também vai ser inesperado. Ninguém é avisado quando ele acontece, é de repente. Aleluia. Mas uma coisa que finaliza o piairote para mim é que o piairote é pedagógico. Em meio a tudo isso, lá na frente, eu vou sair com aprendizado. Porque Deus quer nos ensinar algo que ainda não sabemos. Deus está nos ensinando. Aleluia. Há 20 anos que eu falo, aquilo que não me mata, me fortalece. E se você não morreu, é porque está te fortalecendo. Você ainda está de pé, homem. Você ainda está de pé, mulher. Você está sendo fortalecida. Você está sendo fortalecido. Ei, essa luta tem dia e hora para acabar. O deserto da tua vida está sendo cronometrado. Não há deserto que dure pela vida toda. Não há vale que permaneça pela vida toda. É passageiro. Coloca a mão sobre o ombro dela, coloca a mão sobre o ombro dele. Seja a boca de Deus e diga: vai passar. Diga para ele, diga para ela: vai passar. Quem está vivo da glória, quem está vivo da aleluia, transmita para ele, transmita para ela um pouco dessa porção que Deus botou sobre você. Diga para ele, diga para ela: vai passar. Vai passar. Diga para ele, diga para ela, diga para ele: vai passar, vai passar, vai passar. Deus não vai te livrar do vale. Deus vai te livrar dentro do vale. Deus não vai te livrar da cova. Deus vai te livrar dentro da cova. Deus não vai te livrar da fornalha. Deus vai te livrar dentro da fornalha. Eu creio. O piairote é passageiro. Vai chamando a presença dele. Vai chamando a presença dele. Vai chamando. Enquanto você passa nessa prova, ele vai te fortalecendo. Ele vai te enchendo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, tem gente que já entendeu. Tem gente que está entendendo. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando aleluia. Vai abrindo a boca. O diabo falou que você não ia abrir a boca para dar glória, mas envergonha ele hoje. Desentope o cano. Abre a boca da glória.
Virou, virou, virou. Continua glorificando, irmão. Virou a vigília. O fogo pegou. Tem crente glorificando lá atrás. Tem crente lá fora glorificando. Virou, Cristo. Adora. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus.